estou de volta aqui com o programa Ação Nacional. E nós estamos falando hoje sobre o tema migração. Estou aqui com o Roberval Freire, agente da Pastoral do Migrante, e também com o Miguel Angel, ele que é refugiado e coordenador da rádio web Migrantes. O papo está muito interessante. Olha, deixa eu falar que de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, desde 2013, quando a crise humanitária na Venezuela se agravou, quase 1,5 milhão de pessoas deixaram o país, né? Esse contingente só é menor do que o de sírios, afegãos e sudaneses do sul, que é os dados aqui da própria Alto Comissariado das Nações Unidas. A gente estava falando sobre isso até, inclusive, né, sobre a Venezuela no bloco anterior, e aí eu gostaria de estender um pouco. Hoje acho que é uma das maiores crises hoje que a gente está vivendo, humanitária, dizendo assim, na América Latina. Né? E o Brasil tem recebido esse povo. Como vamos lidar com eles aqui? Como é que está sendo colocado, como é que está sendo, como é que a gente pode falar? Como nós estamos acolhendo eles aqui, né? Exatamente. Por exemplo, o Brasil tem acolhido muito os migrantes venezuelanos, muito. Normalmente, quando o migrante venezuelano chega, ele solicita refúgio, né? Que é uma das formas mais rápidas para ele ter um documento, para ele poder se deslocar para outros estados. Mas, por outro lado, também existe o processo de interiorização aqui no país. E uma coisa que eu gostaria muito de falar sobre esta situação, porque o governo brasileiro ele tem uma grande disposição em interiorizar. Mas o que significa essa interiorização? Quando eles chegam na região de fronteiras, quando eles solicitam refúgio, e existe também agora uma forma de eles pegar esse documento provisoriamente para eles conseguir ficar aqui no país. Mas, por outro lado, essa interiorização, quando o governo faz, né, esse é um programa que os recursos chegaram dos Estados Unidos, esses recursos vieram através do governo brasileiro. O governo brasileiro contactou a ACNUR e aí começa todo esse processo de interiorização, que inclusive criaram refúgios, que eram refúgios militares, especialmente em Roraima. Que seria um fundo de ajuda humanitária internacional. Exatamente. Assim, né? Só que, por outro lado, esse processo de interiorização, ele é interessante, mas quando você é deslocado para outros estados, qual que é o sentido, o pós-interiorização? Porque você tem um problema aqui, você vai transferir para outros lugares, muitos já vêm com documentos, mas e o trabalho? Porque se você chega numa cidade de São Paulo, se chega em João Pessoa, chega em Porto Alegre, chega em diferentes lugares aqui no país, e esse migrante venezuelano, a primeira coisa que quando ele chega, aí, olha, tem um lugar para você dormir, para você morar, pelo mínimo uns 3 meses, e eles perguntam, e o trabalho? E aí que vem a resposta, né? Qual trabalho? Aí cada venezuelano, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, vamos falar da cidade, cada venezuelano ele tem que procurar seu emprego. E aí tem a dificuldade da língua, não conhece o país, e aí começa a ter toda essa situação. O que não podemos fazer? Precisam implementar políticas públicas migratórias para os migrantes? Precisa. Claro, aí muita gente se pergunta, né, quem está ouvindo o programa agora, acompanhando, diz assim, bom, e os brasileiros? Não, nós também preocupamos dos brasileiros que estão desempregados. Mas porque existe uma crise no Brasil. Existe uma crise humanitária muito grande com o venezuelano, que tem que ser ajudados. Né? É prioridade. Como tem chegado venezuelano, como tem chegado também migrantes de outros países do mundo, refugiados. Por exemplo, a nível de dados, na Missão Paz, na Casa do Migrante, hoje em dia temos aproximadamente 120 migrantes refugiados de 18 países. 18 países? 18 países. São pessoas que chegam a procurar algo. 120? 120 imigrantes que a maioria de onde? A maioria vem de Burkina Faso, Mali, vem da África, Guiné-Bissau, Cabo Verde, e venezuelanos. E haitianos que estão chegando. Haitianos estão chegando muito ultimamente, porque existe os haitianos que estavam indo para o México, eles já não conseguem mais ingressar para o México. Eles estavam indo para o Chile, em Chile criou uma política migratória restritiva, e eles estão voltando para o Brasil.
porque é o único lugar que acolhe que dá um visto humanitário. Eles estavam indo muito para o Acre, né? Que eu me lembro que teve uma reportagem sobre isso, falando dos haitianos. O Miguel falou muito bem sobre isso, e, inclusive em Roraima, o bispo D. Mário, na diocese, está apoiando muito, né, o trabalho com os migrantes. Tem cerca de 40 entidades trabalhando concretamente com os migrantes lá. O Serviço Pastoral dos Migrantes, que ele está presente em 17 estados no Brasil, né? Inclusive com venezuelanos tem na Paraíba, Campo Grande, São Paulo tem 2 polos também com as irmãs escalabrinianas na Vila Prudente, tem 7, 8 famílias, tem 2 famílias ali na região Brasilândia. O interessante é que mesmo poucas famílias desencadeia toda uma discussão na comunidade, inclusive a solidariedade na comunidade, como vai arrumar escola para as crianças, como vai... Assim, é interessante que na própria comunidade o imigrante acaba tirando daquele acomodismo e fala assim, bom, vamos ver o que é importante para eles, né? E sempre esbarra na questão do trabalho. Essa é uma das questões. Que está mais difícil, né? Ó, existe diferença entre migrante e refugiado, gente? Ou é tudo... Exatamente. Esses termos migrante e refugiado, muita gente se confunde, né? O refugiado, ele sai do país, vai solicitar e ele sai... Uma coisa que nós temos que entender, ninguém nasce refugiado. Ele se torna um refugiado. O migrante, ele sai por uma série de situações, por problemas econômicos. Então, tem que frisar muito. E o refugiado, ele sai por problemas políticos, por problemas religiosos. E não pode ficar em um lugar... que está colocando a vida dele em risco. Exatamente. Ele é obrigado a sair. Então, às vezes, as pessoas se confundem. Dizem, migrante e refugiado, a mesma coisa, não. O refugiado, ele... por exemplo, aqui no Brasil, hoje em dia, temos aproximadamente 80.000 pedidos de solicitantes de refúgio. E aí também tem que colocar muito claro, né? Um solicitante não necessariamente ele é um refugiado. Um migrante, ele se torna porque ele sai através, ele precisa enviar dinheiro para as famílias que ficou, ele tem um sonho de estabilidade econômica, onde os filhos possam estudar. O refugiado não, ele sai de hoje para amanhã, e ele tem que tentar se colocar em algum lugar. Agora, um problema sério aqui no Brasil é que os solicitantes de refúgio, o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, hoje em dia tem na fila mais ou menos 80.000 solicitantes de refúgio. E trabalham pouca gente. Se você começa a analisar, porque se analisa caso a caso. Não é porque, eu quero solicitar refúgio, não. Tem que analisar o processo, porque ele realmente está saindo do país. Então tem todo um processo que... O migrante já não. O migrante não. O migrante sai... às vezes ele se prepara e ele vai para qualquer lugar do mundo. É importante falar também que a Pastoral do Migrante trabalha com migrantes internos. Né? Migrantes que saem do seu estado, vai para outro em busca de trabalho, estudantes que vão estudar em outros locais, têm dificuldades, isso, né? Trabalhadores temporários. Então, são milhões que estão circulando para tentar sobreviver. A própria mudança para cidades grandes, cidade pequena, para média, para grande, né? São vários tipos de imigração. Então, a interna também é um problema. As pessoas não conseguirem ainda o seu local certo, né? Então, a Pastoral dos Migrantes se ocupa também com brasileiros em situação de imigração. E tem muitos, né? Nossa, como tem essa mudança de estado, né? Desde a época do grande êxodo rural, da década de 70, foram milhões que saíram do campo para a cidade, né? Nós temos uma história de imigração gigantesca no Brasil, né? Assim, para cidades. Né? Muita gente vinha do Nordeste, né, para o Sudeste, né? Isso, as músicas do Luiz Gonzaga falavam perfeitamente a situação. O pessoal que ia para as obras de Brasília, né? E acabaram ficando ali, né, para grandes obras de Itaipu. Então, nós temos uma história de imigração grande do nosso povo aqui no Brasil. Né? Sem contar a história dos escravos que chegaram, dos índios que foram deslocados de suas terras. Né? Sim. Olha, de que forma refugiados são protegidos pelo direito internacional? Como é que é isso? Olha, existe uma convenção de 1951, existe o Pacto de San José. O Brasil também tem uma lei avançada na questão de refúgio. Existem países que realmente ajudam a proteger esse refugiado, né?
Mas, falando em termos de Brasil, hoje em dia tem algumas preocupações porque muitos refugiados que foram refugiados, hoje em dia eles estão cancelando o refúgio e estão sendo devolvidos para os países de origem. É preocupante, porque o refugiado, quando é analisado caso a caso, é porque, pelo sério risco político de vida que ele sofria, então ele foi obrigado a sair. Agora, tem pactos que ajudam muito os migrantes. Agora, claro, precisa, em termos assim, especialmente no Brasil, ter uma política específica, tanto para migrantes como para refugiados, para atender essa demanda, que não será o Brasil o único país que não vai atender refugiados, mas o restante dos países no mundo tem que acompanhar toda essa situação. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também se aplica aos migrantes, porque é o básico do ser humano, né? Os direitos básicos de todo ser humano, independente da origem, né? Eu queria falar um pouquinho, existe aqui um dado muito interessante que a produção preparou, que é a Convenção de 1951 e seu protocolo de 1967 salvaram milhões de vidas e, como tais, são dois os instrumentos fundamentais de direitos humanos nos quais nos baseamos até hoje. O que foi essa convenção? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, essa convenção, ela protege em direito... Convenção de 1951. De 1951, né? Ajuda muito os refugiados. Mas, por um lado, existem as convenções internacionais, mas, por outro lado, também existem os protocolos internos de cada país. A vezes, não necessariamente, porque existe uma convenção internacional, não necessariamente o país ele é obrigado a aceitar ou trabalhar em cima do refugiado. Então, nós temos essas situações que o Brasil, hoje em dia, na questão de refúgio, ela te protege numa parte, mas, por outro lado, também você fica desprotegido. Porque você entrou, se refugiou, solicitou ser refugiado, mas ele não continua, não avança com você. Como vai ser a sua permanência aqui no país? Aí cada um vai tentar fazer a vida da melhor forma possível. No caso meu, quando fui refugiado, solicitei, fui refugiado e aceitaram e eu tive que partir para trabalhar, fazer uma série, atender as minhas necessidades, porque o governo não te ajuda nessa parte. Então, existem convenções, mas os países, às vezes, não protegem 100% o direito do refugiado. Nós temos também a nova lei de imigração no Brasil, a 13445 de 2017. Esta lei, ela mudou aquele princípio de doutrina da segurança nacional para direitos humanos. Foi um avanço nesse sentido. Era do 20 de agosto de 1981, né? A Lei da Segurança Nacional. Que a antiga lei era regida por essa suspeição ao imigrante, ao que vinha de fora. Então, embora essa lei tenha sofrido 20 vetos do governo Temer, né, com protestos da Pastorais e outros movimentos, né, mas ela teve esse salto, esse passo, e ela está num processo agora de estabilização, assim, de como vai fazer esses atendimentos, como vai resolver, porque muitos casos estão surgindo e nem sempre os órgãos estão preparados para algumas mudanças, porque nós temos uma cultura muito autoritária ainda em relação ao imigrante. O imigrante sofre muito por conta da burocracia. É muito pesada a burocracia. O Brasil é um país burocrático. Demais, né? Vamos né? dizer assim, né? Para qualquer empresa aqui nesse país é difícil. Que a gente até discutiu aqui no Programa Nacional. É muito difícil você lidar com muita papelada. Né? Precisava ser um pouco mais Tem prático. órgãos terceirizados da burocracia. Imagina que terceirizado não tem vínculo nenhum, compromisso nenhum com o imigrante. É verdade. Agora, uma coisa importante a lei migratória, houve um avanço político, porque é uma lei que inicialmente era uma lei excelente, que estava sendo e continua sendo norteada pelos direitos humanos. Bom, se vai se respeitar aí é uma outra história, mas o interessante da lei é que você, dentro do processo da lei migratória, você pode ter um vínculo político com partidos, com sindicatos, porque a antiga lei que era de agosto de 1981, que tratava o migrante e o refugiado como um problema de segurança nacional,
hoje em dia essa nova lei tem avanços, mas poderíamos ter tido muito mais avanços, apesar de que foram vetadas 20 vetos, mas de qualquer forma é uma lei que hoje em dia não é a lei que nós gostaríamos de ter, mas de qualquer forma é um processo, é um momento para você avançar e caminhar. Bom, gente, esse é o Programação Nacional que precisa ir para um rápido intervalo e volta já.